Hoje nossa reflexão será em cima da passagem de Lucas 6, 41, 42, que diz assim: Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: Irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus usa uma ilustração com base na figura do olho para denunciar o comportamento hipócrita que leva ao juízo errado. O olho é uma das partes mais sensíveis do corpo humano. Um pequeno cisco no olho já é suficiente para causar um grande incômodo. Então, quando Jesus fala sobre alguém que possui uma trave ou viga em seu próprio olho e ainda assim tenta remover um cisco do olho de outra pessoa, ele destaca o quanto é ridículo e sem sentido esse tipo de comportamento. Na verdade, ele chega até ser impossível. Uma pessoa que possui um cisco em seu olho muitas vezes nem mesmo consegue manter o olho aberto. O Senhor Jesus ainda usa a linguagem do exagero propositalmente. Ele não diz que a pessoa que tenta tirar o cisco do olho do seu irmão também tem um cisco em seu próprio olho, mas diz que essa pessoa tem uma trave em seu olho. Em outras traduções, aparece essa palavra trave, que vem de um termo grego que significa literalmente viga. Esse termo é usado para designar uma viga de sustentação. Já a palavra arqueiro traduz um vocábulo grego que significa pequeno ramo seco ou um palhiço. A ideia dessa palavra nesse texto é indicar justamente um cisco ou uma pequena farpa em contraposição a uma enorme viga. Nas palavras de Jesus, após alguém remover a trave do seu próprio olho, essa pessoa passa a poder enxergar claramente. Só então ela terá condições de ajudar o outro que sofre com um cisco no olho. Isso quer dizer que o ato de julgar-se a si mesmo não apenas serve para que possamos reconhecer nossas falhas e limitações, mas também para que possamos nos preparar para servir o próximo. Os fariseus do tempo de Jesus eram exemplo de pessoas que tentavam tirar o cisco do olho do próximo enquanto tinham traves em seus próprios olhos. Os fariseus julgavam e criticavam os outros para exaltar a si mesmos. Já os cristãos devem julgar a si mesmos para ajudar e exaltar os outros. Mas quando no lugar de julgar a mim mesmo eu julgo o outro, o resultado imediato disso é apertar o interruptor e apagar a luz da misericórdia. A salvação, ela logo se transforma em condenação do outro por minha causa e também na minha condenação. Pois exatamente porque eu condeno, eu fico sem a misericórdia. Desse modo, a palavra que deveria salvar produz somente danos, porque em vez de permitir que eu me converta, é usado como represália contra o outro. A Bíblia é um livro que serve para eu bater no meu peito e não para ser jogado na cabeça do outro. Quando eu julgo, sou responsável não só pela minha, mas também pela perdição do irmão, que não encontra misericórdia.
Isso acontece com os dois devedores do capítulo 18 de Mateus, famoso, que diz assim: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença em que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se e diante dele lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, funcionário dele, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, falando exatamente a mesma coisa que ele tinha falado para o senhor dele: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo, do seu funcionário, assim como eu tive com você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Nessa parábola de Mateus 18, 23 a 35, ambos acabam na prisão pela falta de misericórdia do irmão credor. O verdadeiro pecado não é tanto o mal que se faz, mas a falta de misericórdia que impede o resgate. O meu julgamento, sem misericórdia, de uma culpa grave, é sempre mais grave do que a própria culpa. Além do mais, quando não perdoamos, é sinal que ainda não entendemos nada do Evangelho de Jesus. Quando não perdoamos, é sinal que ainda não entramos no reino dos céus. A misericórdia nos liberta da cegueira e nos torna aptos a tirar o cisco da vida do irmão, do mesmo modo como foi tirado a nossa trave. Na verdade, a misericórdia cura o mal do outro e salva a nós mesmos. Se ajo de forma diferente, é porque não conheci a Deus. Tenho na vista uma trave que me impede de ver. Sou cego, fechado nas trevas de uma presumida justiça sem graça. No final de contas, eu sou um hipócrita. Com essa palavra, Jesus nos aponta o grande pecado, aquele de Adão, que quis se colocar no lugar de Deus, que é o mesmo pecado do fariseu, que procurou a própria glória e a autossalvação. O erro de procurar o primeiro lugar em tudo, de se tornar o centro de tudo e colocar seu ego no lugar de Deus. Portanto, corrigirei a mim mesmo no lugar do outro, porque a única correção possível do outro, de modo que não se endureça no mal, é a minha vista boa para perdoar e ter misericórdia. Mas tudo isso vem do conhecimento do meu mal e da aceitação que Deus me ofereceu. Se o outro se sente perdoado ou agradecido,
ele poderá caminhar. Em caso contrário, fecha-se no mal, e eu serei o responsável. Agir de modo diferente é ser guia cego de outros cegos, que filtram o mosquito e engolem um camelo. Julgar os outros e justificar a si mesmo é o grave pecado da cegueira que impede de conhecer o próprio mal e de conhecer a Deus. Esse duplo conhecimento, ele é dado na misericórdia. A cada discípulo é pedido para tirar a própria trave que o torna cego. Não deve se considerar como justo e não necessitado de misericórdia. Assim, a planta ruim é curada na raiz. Então estará apto a tirar o cisco do olho do irmão, não com uma cirurgia oftalmológica, mas simplesmente com seu olho bom, enxergando bem e fazendo bem. A minha visão do outro é a mesma de Deus para comigo. É importante notar o paradoxo real da misericórdia, em que a grandeza do pecado que descubro em mim será o título, quase o mérito da misericórdia de Deus. Quanto mais alguém é pecador, mais tem necessidade de amor misericordioso. E do mesmo modo que experimentei Deus nos meus relacionamentos, serei no relacionamento com o outro. Quando reconhecemos Deus em nosso próximo, nos tornamos membros da dimensão espiritual do reino dos céus. Nessa dimensão, em que somos um só corpo, entendemos a palavra de Deus, que tudo que eu tenho é teu e tudo o que tens é meu. Não há mais necessidade ou desejo por alguma pessoa ou alguma coisa, pois cada coisa e cada pessoa se tornaram parte de nosso ser. No reino de Deus é assim. Aquilo a que nos rendemos passa a ser nosso, e aquilo a que nos apegamos nós perdemos. Que Deus nos abençoe com a graça dessa percepção da dimensão espiritual. Grande abraço no coração.